Olá a todos. É com muita alegria e com esse sentimento de gratidão também àqueles que contribuíram com a preservação do patrimônio cultural mineiro que nós vamos encerrar o nosso ciclo de palestras com uma personalidade, uma das maiores personalidades ligadas à preservação do patrimônio de Minas Gerais, que é o professor Ivo Porto de Menezes, que, para nossa alegria, com seus 93 anos, ele está aqui participando ativamente e continua, por meio de seus estudos, de seus levantamentos, lutando pela preservação do patrimônio cultural mineiro. O professor Ivo foi admitido no IEFA oficialmente a partir do mês de agosto de 1975, após uma passagem como diretor do Arquivo Público Mineiro durante a gestão do governador Rondon Pacheco, e, durante esse tempo, ele já prestava alguns serviços de pareceristas para o IEFA, através do seu parecer em alguns processos de tombamento. Depois, o professor assinou contrato de prestação de serviços com o IEFA como assessor técnico, orientando pesquisas histórico-artísticas relativas a monumentos e obras de arte em Minas Gerais. E depois, a partir de 1976, dentro do programa de restauração de monumentos, que se estendeu até o ano de 1979. Então, professor Ivo Porto de Menezes, professor emérito da nossa Escola de Arquitetura da UFMG, seja bem-vindo ao nosso ciclo de palestras do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, e partindo aí da primeira provocação. Professor Ivo Porto, Minas Gerais é um estado que se preocupou com seu patrimônio? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente procura ver um pouquinho para trás até, do próprio patrimônio nacional, né? A gente vai verificar, por exemplo, que em 1910, Minas foi o primeiro encontro que eu tive com essa preocupação em conservar e conservar bem antes mesmo de eu nascer, né? E com a criação do Museu Mineiro, um simples museu, muito simples, muito pequenininho, mas que começou a recolher alguns trabalhos preciosos. Eu me lembro que encontrei no Arquivo Público Mineiro já ainda uma sala cheia de pinturas tradicionais de Minas, que não existia o Museu Mineiro como uma casa específica, então foi sendo recolhido ao Arquivo Público Mineiro, quando lá fui diretor. Isso por volta de 1910 que foi começada essa recoleção de monumentos, de pinturas, etc. Né? Nós temos notícia, por exemplo, em 1920, de uma carta do Episcopado Mineiro preocupado com respeito ao passado e restauração das igrejas, dos monumentos católicos, né? Assim, muito antes, então, de qualquer coisa. Até 1925, quando o próprio presidente do Estado, o Dr. Melo Viana, pede a um grande jurista mineiro que morava na Rua Pernambuco, eu sabia até o número, agora me esqueço. Ele pede ao doutor Jair Lins que escreva um parecer que deve ser, deve ser lido com todo cuidado, e ele procura situar o que é patrimônio histórico, o que deve ser preservado, como deve ser preservado, um trabalho magnífico que depois vai ser usado até na própria criação do IFAM, do SFAM, como era a Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM hoje, né? E
E nos documentos do IPHAN, nós vamos encontrar essa carta do Dr. Jair Lins, que morava numa belíssima casa, Art Nouveau, da Rua Pernambuco, casa essa que eu ainda tive o prazer de conhecer, de percorrer, né? No estilo Art Nouveau, ainda coisa nova, completamente nova. Ele morava numa casa do lado, que era uma casa tipo construção da capital, início da capital, né? As das casas feitas pelo governo de Minas para receber os funcionários de Ouro Preto, né, do Estado, e, ao lado, num terreno, ele construiu uma casa Art Nouveau muito bonita, que eu percorri. Esse foi um elemento fundamental na preservação dos bens culturais do Brasil, e depois, através do patrimônio nacional, do SFAM, quando entrei lá, eu servi Secretaria do Patrimônio Histórico Nacional do Brasil. Depois vem um outro documento que eu encontrei, que era de setembro de 1931, em que o prefeito de Ouro Preto, o médico, doutor João Batista Ferreira Veloso, considerando que diz especificamente que a feição colonial da cidade, dos seus edifícios, seus prédios, as suas ruas e praças de Ouro Preto deveriam ser cuidadosamente conservados, ele baixa um decreto número 13, que fala que todos os atuais prédios existentes do bem tombado devem ser conservados de acordo com o estilo colonial da cidade, ele fala, né? E, se já foram modificados, quando houver alguma modificação, alguma necessidade de obra nesses prédios, eles devem retirar aquelas coisas que foram novidades que foram introduzidas e voltar ao aspecto colonial da cidade, né? Depois vem mais um grande trabalho, que foi, em 1937, a criação do Instituto do Patrimônio, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, um órgão importantíssimo, né? Do dia 30 de novembro de 1937, é criado, então, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi entregue a valiosos colaboradores que até recentemente viveram, a maioria deles, né? Entregue à coordenação geral do Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade, né? E que levou para o Ministério da Educação, então, Educação e Cultura, diversos elementos fundamentais na preservação. Entre eles, nós lembramos, que conheci pessoalmente, o Dr. Renato Soeiro, que depois substitui o Dr. Rodrigo quando ele se aposenta, né? Lúcio Costa, o grande arquiteto, maior arquiteto brasileiro, que viveu até bem pouco tempo, né? Um bibliotecário que eu conheci do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que era o Dr. Carlos Drummond de Andrade, arquitetos como o Dr. Alcides Arrocha Miranda, que eu tive o prazer de trabalhar com ele vários trabalhos, a doutora Lígia Martins Costa, né? E aqui em Minas Gerais, o Silvio de Vasconcelos, com o qual que foi aquele que me puxou para trabalhar no patrimônio, porque quando aluno dele, ele, no quarto ano da escola, ele quis modificar o esquema de aproveitamento do aluno, que era de passar de ano através de uma ou duas provas parciais. Ele achava aquilo uma tentativa de
simplesmente avaliar o aluno não pelo valor dele, mas por aquilo que ele estudava, né? E através de prova parcial. E ele, então, resolve mandar com que os alunos, e eu era aluno dele, na quarta série, escrevessem, fizessem algum trabalho escrito sobre alguma coisa bonita que ele achou valiosa, que ele achou em Minas Gerais. E o meu trabalho foi sobre a matriz Nossa Senhora da Saúde, em Lagoa Santa, e a capela do Nossa Senhora do Rosário, na Quinta do Sumidouro. Apresentei um levantamento das igrejas, fotografias, um pequeno histórico dos elementos que eu obtive, e ele, então, na hora que eu entreguei o trabalho a ele corrigiu, e como sendo a segunda prova parcial daquele ano. E, ao me devolver, ele me fez, estranhamente, um convite. Ivo, quando você formar, daqui a um ano, né? Faltava um ano para formar, você quer ser meu assistente? Então, logo quando eu formei, no fim do... Isso foi em 1954, 53. Em 54, quando eu me formei, imediatamente eu fui contratado como arquiteto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em Minas Gerais, e encarregado do que era mais difícil, que era a Ouro Preto e Mariana. E fui, então, periodicamente, ia para Ouro Preto, passava lá a semana estudando, trabalhando, vendo os problemas, né, que ocorriam. E, então, isso foi o que me deslanchou para toda uma vida preocupada com a arte mineira. Isso é, então, assim, vamos dizer, o início desse trabalho. Aconteceram ainda algumas coisas muito interessantes. Em 1956, peraí, em 56, houve em Ouro Preto, eu já estava lá trabalhando, em 56, pelo IFAM, e houve um primeiro Congresso Nacional de Museus. Que nesse congresso veio o pessoal do Patrimônio Nacional do Brasil inteiro. Eu me lembro que lá eu fiquei conhecendo o chefe do patrimônio em Pernambuco, o chefe do patrimônio, representante do patrimônio em Rio Grande do Sul, e aí por aí afora, São Paulo, etc. Né? E os arquitetos brasileiros do Brasil inteiro vieram participar desse primeiro congresso Nacional de Museus, que foi realizado em Ouro Preto, e ficaram todos hospedados na Casa da Baronesa, que era a sede do Patrimônio Nacional em Ouro Preto, onde eu tinha meu escritório. Né? E, extraordinariamente, os arquitetos do Brasil inteiro trouxeram fotografias de restaurações que realizaram nos diversos estados. E todos tive que arrumar lá uma caminha para todos os arquitetos na Casa da Baronesa. E nas duas salas principais, então, os arquitetos, chefiados pelo arquiteto Dr. Alcides da Rocha Miranda, fizeram uma exposição de restauração que estava sendo realizada no Brasil inteiro. Né? Foi uma... E aquela coisa... Eu não tinha verba, a verba era mínima do Patrimônio Nacional, então nós compramos o que pudemos, né? Barbante, e eu tinha lá coisa de bater pino, né? Então, ali, Dr. Alcides foi uma iluminação assim fabulosa na minha vida, porque ele, então,
barbante e parafuso, nós fizemos uma exposição magnífica da restauração no Brasil, né? Nas duas salas, né? Então, foi assim uma coisa espetacular, porque tivemos gente do Brasil inteiro, ligados a museu, a maioria. Os arquitetos brasileiros vieram assistir isso, né? E foi assim você com barbante você fazer uma exposição de fotografias magníficas, né? Também nessa época eu fui encarregado de fazer meu primeiro serviço de restauração, que se fosse me dado hoje eu não aceitaria fazer. Era fazer a restauração da Fazenda do Manso, da sede da Fazenda do Manso, né? Então, sob a orientação aí fui ao Rio com o doutor Rodrigo, com o doutor Lúcio Costa, com Silvio Vasconcelos, tivemos uma longa discussão sobre a restauração dessa sede da fazenda. E eu aconselharia hoje, quem quiser, ir visitar, porque lá hoje é o Museu do Chá. Foi restaurada, depois, mais tarde, foi propriedade do Dr. Tarquínio Barbosa de Oliveira. Da morte do Dr. Tarquínio foi vendida para o Estado e hoje lá constitui um setor da Secretaria da Agricultura e criou lá o Museu do Chá, o célebre chá de Ouro Preto, o célebre chá Edelweiss, que era conhecido no mundo inteiro. Eu tenho até casos curiosos dessa coisa. Então, restaurei, era uma fazenda, uma casa bandeirante, tipo Casa dos Bandeirantes de São Paulo, né? E está lá restaurada. Fiz lá uma restauração que hoje eu não faria, porque tal a responsabilidade que eu, recém-formado, eu assumi, fazendo uma estrutura de concreto armado, escondida, que vocês não vão ver lá, porque está toda escondida dentro de parede de 1,5 metro de espessura, né? E ali dentro tem uma estrutura de concreto escondida para sustentar o telhado lá que tem, que já foi não feita como tipo de bandeirante, mas já com a asna de paládio, coisas modernas do século seguinte, né? Mas está lá, desde essa época, 1956, está lá perfeita, etc. Um vão de 25 metros por 30 metros, vão livre do telhado. E hoje eu penso como eu fui doido de conseguir e aceitar fazer uma restauração desse tipo. Professor, então nós vemos aí que você estava com os principais, junto dos principais protagonistas da preservação do patrimônio, no surgimento até daquelas iniciativas do IPHAN em Minas Gerais, né? Então, a partir de 1950, o senhor acompanha isso de forma mais decisiva. Quando surge o IEFA, na década de 70, qual era a participação, de onde partiu o convite para o senhor integrar ali aquele trabalho que se iniciava pelo governo estadual de Minas Gerais na preservação do patrimônio? Aí, então, vem a criação do IEFA, em 1971, e você aí falou uma coisa que eu discordo um pouquinho, né? Que a criação do IEFA foi feita no governo Rondon Pacheco, não propriamente por ele, mas por um inesquecível secretário de governo, a quem devemos muitíssimo, que praticamente se deve o IEFA, a ideia, o pensamento do doutor Abílio Machado Filho, que conheci há muitos anos e morreu há relativamente pouco tempo, né? E que foi a mentalidade de
desse e de muitos outros trabalhos aí depois de restauração. Basta dizer que todo ano tinha a visita dele a Ouro Preto e Mariana, com cuidado para ver que havia necessidade, etc. Também você fala aí que eu entrei no IEFA muito depois. Realmente entrei. Desde 71, eu não podia ser membro do IEFA por circunstâncias pessoais, então parti do primeiro reunião do conselho, não sei como é que se chamava, Conselho Superior, O Conselho etc. Curador. O Conselho Curador, exato, do IEFA, eu fui membro como suplente, porque eu estava indo para o Arquivo Mineiro, não podia ser funcionário nem coisa do IEFA. Então, mas a primeira reunião eu até tinha aqui, tenho fotografia das primeiras reuniões, da segunda, terceira reunião do IEFA, e está presidindo o Dom Oscar de Oliveira, que era o vice-presidente, primeiro vice-presidente. Eu estou presente como suplente de membros que não puderam comparecer, né? Então, desde o primeiro suplente, eu acredito que eu funcionei, mas assim como um elemento de ajuda ao caro doutor Luciano Medepere, foi meu contemporâneo de escola, um ano antes de mim, ele se formou, né? O Luciano, então, eu participei de todas as coisas dele, a pedido ainda do caríssimo Abílio Machado, filho, e do Paulo Mendes Guimarães, que foi um outro elemento que deu um apoio imenso ao IEF, que morreu, infelizmente, tragicamente, em um acidente. Então, esses foram os primeiros trabalhos que eu fiz, né? Aí fui para o Arquivo Mineiro, estive lá em 74, etc. Acho que respondi um pouquinho ao que você queria. O professor, nessa, vamos dizer, nessa atuação, o senhor como protagonista ali, estando como diretor do Arquivo Público e membro do Conselho Curador do IEFA, o senhor assistiu o início dos trabalhos da instituição, né? Os primeiros tombamentos. Exato. Era aí. Tinha o apoio do IEFA, quando eu não podia fazer por séries de circunstâncias, é o IEFA que a gente recorria, né? E ele, então, fazia aquelas planos, programas, etc. Por exemplo, em 1981, ainda com o apoio do Abílio e do Paulo Campos Guimarães, etc., havia uma necessidade urgente. O que existe em Minas Gerais de bens culturais a serem preservados? Foi o grande problema. Em 81, então, já em outros governos, etc., ou então conseguiu-se fazer um convênio de que participaram a Secretaria de Planejamento da Presidência da República, o IPHAN, Instituto Patrimônio e Arte Nacional, com um apoio evidente e muito grande do IEFA, já, né, com a participação da Universidade Federal de Minas Gerais, em especial da Escola de Arquitetura e do Fundep, da universidade, e da Fundação João Pinheiro e da Fundação Roberto Marinho, e foram os elementos para trazer pessoal e dinheiro, né? A Fundação Roberto Marinho. Então, foi conseguido um projeto de levantamento dos bens culturais da Igreja em Minas Gerais. Equipes em Ouro Preto,
equipe em Diamantina, e equipes em vários lugares. Então, começaram a fazer o levantamento. E desse acordo veio muito dinheiro da Presidência da República, do Serviço da Presidência da República, da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, e, então, foi possível fazer um levantamento imenso de grande parte, quase todo o bem cultural da igreja, através, principalmente, do apoio imediato da Fundação João Pinheiro, né, financeira da Presidente da República, da Fundação Roberto Marinho. Então, se distribuiu equipamento pessoal, técnico, arquitetos, estudantes de arquitetura, para fazer o levantamento. E esse é um trabalho imenso, guardado hoje aos cuidados do IEFA. Ainda há pouco, o ano passado, fui chamado pelo pessoal do IEFA para identificar, porque foi até curioso que eu fui chamado ao IEFA, tendo em vista esses 50 anos, né, queriam saber como é que aquilo foi feito, né? E eu já, depois de muitos anos, né, aí já são passados muitos anos, 20 anos, né, eu não me lembrava mais. Então, entramos no IEFA e lá, então, fomos ao arquivo do IEFA. E eu já havia me esquecido, porque eu fui designado como um elemento ligação de todo esse trabalho, desde a Secretaria de Planejamento da Presidente da República até o mais simples pesquisador que estivesse trabalhando. Então, eu que acompanhava do alto tudo isso. Então, se havia algum problema lá do Diamantina, eles imediatamente se comunicavam comigo. E eu é que ia ver na Fundação João Pinheiro, na Fundação Roberto Marinho, se precisar de mais um dinheirinho lá para lá e tal, e acompanhar pessoalmente todo o levantamento de todos os bens culturais que existiam por aí afora. Então, fui chamado lá no IEFA, não me lembrava mais de ter feito esse acervo todo, né, ter acompanhado esse acervo, e fui até posto em dificuldade, porque eles me disseram: doutor, levanta aí as plantas lá de Diamantina. Eu levantei, assinado embaixo, dando visto final, Ivo Poli Menezes, né? Aí vamos de Cerro, vamos de São João del Rei, tudo com visto do Ivo Poli Menezes, né? Porque aquilo vinha e depois foi apresentado a todo o acordo, aos membros do convênio, né, da Presidência da República, representante da Presidente da República, do IFAM, do IEFA, etc. Isso foi entregue oficialmente ao IEFA, né? Eu que fiz o nome desses elementos do acordo, né? Até eu já tinha esquecido de tanto papel, tanto gasto que eu fiz da assinatura. Então, eu não fiz pessoalmente nada daquilo. É um acervo imenso que eu apenas supervisionei e fazia o contato entre os diversos elementos. Isso, quem quiser, é só ir no IEFA e pedir para ver isso. Eram armários e armários de levantamento. Professor, e o senhor conta esse caso, e aí eu me lembro aqui que, se as pessoas forem ao acervo do IEFA, vão encontrar a assinatura do senhor como parecerista de muitos tombamentos. E um em especial chama atenção, que é um dos primeiros tombamentos realizados pelo IEFA, na sequência do Palácio da Liberdade, que foi o primeiro, que é da Fazenda da Posse, hoje no município de Santana dos Montes, e fazendas
as fazendas constituem um tema da pesquisa do senhor, né? Pesquisa desenvolvida no âmbito da Escola de Arquitetura da UFMG e dos seus trabalhos. Então, conte para nós como que foi realizar, entre os primeiros tombamentos, os tombamentos das fazendas mineiras, né? Certo. Esse é um trabalho que está aqui bem adiantado, mas que já paramos há muitos anos, mas não conseguimos parar ele todo ainda, né? Mas o fato é o seguinte: nós saímos, eu consegui um apoio da Escola de Arquitetura, então, em fins de semana, e arranjamos verbos especiais, né, para pagar a despesa que se tinha. Então, corremos ao estado de Minas, grande parte eu fui, alguns eu não pude ir, mas aconteceram casos curiosos. Um é esse da fazenda que você falou, não é? A Fazenda Mas da Posse? da posse. Esse foi o seguinte: eu estive lá, levantei a fazenda, fiz fotografias e ia com uma equipe fazer a planta, uma plantinha resumida e tal. E tinha uma capela com um altar bonito e um forro da sala lindo. Eu tenho a fotografia dela. E vim embora. Acabou, levantei os dados, assim, tentava procurar os dados dos proprietários, que é um negócio geralmente muito difícil, né? Fiz o levantamento, etc. Um dia, eu vou omitir nomes, né? Mas são pessoas muito conhecidas. Um dia eu recebo o seguinte telefonema: professor Ivo, eu sou fulano de tal, estou aqui, naquela época, em Conselheiro Lafayette, é pertinho, e tive notícia que a fazenda da Posse está sendo vendida para ser demolida. E achei que era de grande valor essa fazenda, e sabia que o senhor mexeu com isso, o senhor conhece? Eu falei: conheço. Muito boa a fazenda, etc. E tal. Aí, isso foi numa sexta-feira à tarde. Pois é, estamos sujeito comprando, vai demolir, levar embora a fazenda para São Paulo, a casa do fazenda. Eu falei: mas como é que é isso? E tal, tal, tal. Então, entramos em contato com o Luciano Pereira, com o presidente do IEFA e tal, ver o que se podia fazer. Então, no sábado, e o IEFA não funcionava normalmente, nós fizemos ele funcionar de novo, direito. Funcionamos, reunimos os conselheiros do IEFA, naquela época, e nesse conselheiro, então, nós conseguimos fazer um estudo, eu dei um parecer pelo tombamento da fazenda, da casa da fazenda, né? E esse caso foi discutido pelo conselho, e o conselho aprovou o tombamento. Então, o IEFA trabalhou no sábado, no domingo, fez o processo todo de tombamento, né? E na segunda-feira de manhã, uma pessoa autorizada, que eu não sei, eu até nem sei quem foi exatamente, foi de carro, um carro oficial do IEFA, e devidamente policiado e acompanhado, foi lá e fez o tombamento da fazenda. O sujeito chegou para demolir e já não pôde demolir mais. Ele ia demolir na segunda-feira. Então, o IEFA funcionou sábado e domingo para tombar. E na segunda-feira foi feito o tombamento oficial lá, perante o pessoal não sei lá, do lançamento da fazenda, né? Então, essa fazenda está lá até hoje, você pode visitar e ver o belíssimo forro que existe nessa fazenda. Bom, então, a fazenda do coisa. Aí,
eu fiz esse levantamento de fazendas e passei numa outra fazenda, longe, perto de São Domingos, São Domingos do Amparo, né? Aí no interior de mim. Fui lá numa fazenda, fotografei a fazenda, muito bonita, e fotografei a fazenda, e agora eu estou querendo saber o nome dela, não me lembro, da fazenda de São Nicolau, certo? Fotografei a fazenda e tal, fiz o esquema todo sozinho, esse dia eu estava sozinho, fiz o esquema total, fotografei e tal, e vim embora. Fui para outra cidade perto, São Domingos do Amparo, né? Sei lá. Fui lá. Quando eu estava lá, eu soube, ó, aquela fazenda que o senhor viu ontem foi desmanchada. Aí. O senhor volta lá que não tem mais nada. Que coisa e tal. Eu procurei prefeito, procurei coisa. Não, não. Fiquei sabendo que um senhor que possui algum dinheiro, bastante dinheiro, tinha uma fazenda em São Paulo, praticamente na capital, pertinho da capital. E ele, então, resolveu e loteou a fazenda num dos bairros. E que um dos bairros, ele deu o nome de bairro Ouro Preto. Não sei se isso ainda existe, eu não voltei lá, não. Convém voltar. Então, o que ele fez? Ele loteou e, então, veio para Minas e comprou sedes de fazenda antigas. Comprava a sede, demolia não, desmontava. Ele escolhia aquelas fazendas cuja sede era de madeira, né? O pilar, o piso, tudo de madeira. Então, ele desmontava a fazenda, punha em cima do caminhão, levava para São Paulo, montava num dos lotes e vendia o lote com a casa. Isso foi o que eu descobri. Né? E que já tinham várias assim. E essa era uma das que estava indo para fazer a casa em São Paulo. Infelizmente, não consegui nunca fazer pesquisa para verificar se era verdade, se existe esse bairro lá em São Paulo ainda, se tem alguma casa de fazenda lá em São Paulo, mineira lá em São Paulo, eu não sei. Né? Mas foi verificado, então, esse cuidado, certo? E o Paulista, e graças a Deus não conheci ele, não, mas né, fiquei sabendo. Né? Essa é a história da fazenda E essa outra, que é a fazenda São Nicolau, que é linda, eu tenho as fotografias dela aqui comigo, né? Mas não existe mais. O professor ouviu o depoimento do senhor, também eu acredito que um ânimo e cresce a importância da necessidade da preservação dos bens culturais, né? Como o senhor bem disse, são atividades que podem ser consideradas, vamos dizer, heróicas no sentido de correr no tempo adequado para poder salvar aquele bem cultural. Chegando ao final aqui da nossa gravação, desse importante depoimento e testemunho que o senhor deu, o senhor gostaria de destacar aqui algum fato desses 50 anos, em lembrança a esses 50 anos do IEFA, e principalmente considerando esses momentos iniciais de atuação do Instituto? Sim, olha, mas eu agora, no meu 93, né, quase 94, eu estou repassando essas coisas que eu fiz. Porque, além desse trabalho de restauração, corre daqui, corre dali, faz uma restauração aqui, vai para lá, verificando até coisas que eu fiz que eu hoje não faria, né? Por exemplo, fazendo manso, eu fui louco em fazer, mas recebi agora, aliás, outro dia eu descobri aqui não,
É o seguinte, Fazendo Manso, porque outro dia, lendo um livro aqui, A Vida, do Lúcio Costa, o grande arquiteto, maior arquiteto brasileiro dos últimos tempos, né? Ele descobriu ele me cita aí fazendo um elogio, sabe? Ele diz assim, eles falando sobre os arquitetos que trabalharam, né? E ele vai elogiando todos, o doutor Rodrigo, o doutor Lúcio Costa, doutor Aristide, o doutor Silva Vasconcelos e tal. E ele tem o Robert Lacerda, que foi meu contemporâneo e tudo. E ele termina, deixa eu ver aqui onde é que está. Ele termina assim, doutor, elogiando todo o patrimônio, o IEFA e tal, ele termina assim, e Pó de Menezes, que salvou da ruína a preciosa sede da Fazenda do Manso, ainda vinculada à tradição das casas ditas bandeirantes. Está no prefácio do livro de Rodrigo e seus tempos, né? Então, o maior elogio que eu podia ter é do doutor Lúcio Costa, dizendo que eu salvei as ruínas. E quem quiser, vá lá visitar. Hoje é uma beleza, né? Pode até ver fotografias no livro, um livro que eu recebi há pouco tempo, né? Tá aqui, ó. Ouro Preto, Museus. Esse livro, Ouro Preto Museus, tem a fotografia da Fazenda do Manso, ainda já como está agora e não como... Outro problema que me orgulha muito da importância das pesquisas, seja essas pesquisas da gente ir ver, seja pesquisa de documental, eu desenvolvi muito. Por exemplo, eu olhando documentos do Palácio dos Governadores que eu cheguei do Campo, e eu corri lá para ver, tinha acabado de ser demolido, né? Eu encontrei os arquitetos que ouvirem isso vão saber o que é janela guilhotina de contrapeso. Não sei se você sabe. Essa janela guilhotina que você levanta com o dedo, né? É levíssima. Essa janela guilhotina de contrapeso, que é a invenção do século XX, eu encontrei no Palácio da Cachoeira, em 1700 e tal, quando fizeram lá o Palácio de Governo, construíram janelas guilhotinas de contrapeso, comprando contrapeso para essas janelas. E porta de correr, que também é invenção já do século XX, praticamente, né? Achei no Arraial de Cocais uma veneziana de uma janela que as folhinhas assim mexiam, certo? Com toda a característica de ensambladuras e tal do século XVIII, né? Veneziana, que é coisa do século XX, XIX e XX, né? E agora, né? Bom, e agora, então, duas coisas. Lá em Ouro Preto, por exemplo, acharam uma casa na Rua Direita, cujo porão tem gravuras provavelmente feitas por escravos, né? E eu encontrei, numa pesquisa minha, que na Rua Direita de Ouro Preto tinha casa de uma escrava que construiu. E outra coisa agora, mais uma descoberta minha de uns 3 anos atrás, é que o retábulo, tem um trabalhinho meu que eu publiquei, o retábulo da capela da Ermida da Serra da Piedade, né? O retábulo da capela lá, que mantém a coisa do Aleijadinho, a imagem, também o retábulo é do Aleijadinho. Essa última participação do senhor, por exemplo, enunciou aqui vários trabalhos a partir do seu levantamento, dos seus trabalhos de pesquisa. Então, eu acredito que, para aqueles que puderem assistir esse programa, também é uma lição de aprendizado, e, como o senhor já disse, né,
aos 93 anos em produção ativa aí em prol do patrimônio. Professor Ivo Porto, em nome do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, do nosso presidente Luiz Carlos Abrita, então, em nome de todas essas pessoas e de nosso instituto, do qual o senhor já fez parte com muito orgulho, o nosso agradecimento por essa participação, que, com certeza, é um depoimento que serve para as próximas gerações como estímulo a esse trabalho de preservação. Então, muito obrigado, professor Ivo Porto. Obrigado, doutor, é meu. Viu? Muito obrigado.